Vamos começar. Então, o que nós falamos no finalzinho da última aula é que se a gente insiste com a questão da passagem do tempo como sendo igual, né? Ou seja, a gente começa a fazer aquele gráfico de espaço e tempo, né? Então, a gente tem aqui um tempo, a gente tem aqui o espaço, e a gente vai fazer a seguinte insistência. A gente vai dizer que uma partícula que está parada aqui, ou seja, ela não muda a posição dela no espaço, ela vai medir um certo intervalo no relógio dela que é proporcional a essa diferença de coordenadas aqui, certo? E a gente vai dizer o seguinte, mesmo que uma outra partícula agora esteja se movendo em relação a essa, o relógio dela ainda vai medir, né, vamos dizer, um certo delta tal, e a gente vai impor que delta t é igual a delta tal. Bom, mas claramente, isso é óbvio que é inconsistente com a constância da velocidade da luz, mas é bom entender que por que isso é inconsistente, né? Exatamente por quê. Porque basicamente você tem uma certa distância aqui, você tem, claro que esse cara aqui tem uma certa velocidade v, né? E você tem a luz que vai a uma velocidade c. Ok? Bom, o que acontece é que se você considera agora essa distância aqui, você vai ver que essa distância aqui é v delta t, né, ou c delta t menos v delta t. E você quer que isso, do ponto de vista do observador que está em movimento, ele tem que ver c também. Então, se ele mede no tempo dele, no relógio dele delta tal, ele sabe que a partícula, né, a luz aqui, a partir daqui viajou c delta tal, c delta tal. Tá certo? Só que se você impõe essa restrição aqui galileana, né, que o tempo passa igual para todo mundo independente do seu movimento, aí você vem para um delta t aqui, vai ficar igual a c delta t. Mas claramente isso aqui é inconsistente com velocidade v diferente de zero. Isso só é verdade se a velocidade for zero. Então, isso aqui está falso, isso aqui não funciona. Tá certo? Aí você poderia falar, bom, então eu posso resolver o problema simplesmente mudando a maneira que o tempo passa para esses observadores aqui. E isso está parcialmente certo. O problema é que quando você faz isso, a sua noção de sincronia fica muito difícil de ser interpretada. Como é que você vai dizer que esse observador aqui, ele observa um certo delta t, esse observador aqui, né? Digamos que eles, antes de cada um ir para a sua posição, eles concordaram que eles iam começar a marcar de zero agora. Onde agora é aqui, que é igual a zero. Então, se a minha construção está correta, esse cara no relógio dele vai medir um certo delta t e vai dizer, bom, estou então na coordenada 0 mais delta t. Então, por definição, ele constrói o sistema de medidas dele a partir disso. E o x1 vai falar o seguinte, bom, até aqui eu também vou medir o mesmo delta t. Então, eu vou dizer que aqui eu estou no instante delta t, t0 mais delta t, que é delta t. E esses caras vão concordar com tudo. Então, você fez uma construção sincronizada nesses caras aqui. E aí você pode, então, dizer, estes são os mesmos pontos, ou né, esses são os pontos, digamos, que estão acompanhando os observadores verticais. A questão é, se esse cara aqui mede um tempo diferente, como que eu vou dizer, como que eu vou garantir que esse cara aqui mediu um certo tempo, né, e ele considera que o igual a ele é esse ponto aqui? Por exemplo, digamos que eu tenho um outro cara se movendo para cá. Como é que eu vou garantir que esse cara concorda que esse ponto é o mesmo ponto que dado esse ponto de partida aqui? Porque se eles medem tempos diferentes, né, como que eu vou fazer essa sincronia agora? Como que eu vou fazer eles concordarem num certo tempo inicial? A gente pode fazer isso que eu estou falando agora, ou seja, a gente pode sincronizar eles num tempo diferente. Mas a gente tem que entender que nós não temos a liberdade de fazer essa escolha de forma arbitrária se nós pensarmos que os observadores estão usando a constância da velocidade da luz, né, e o próprio, digamos, emitir e absorver luz como único instrumento de medida. Se você pensar nisso, se você pensar que a única possibilidade que você tem para medir distância é um instrumento de medida que está baseado num feixe de luz, então a sua noção de sincronia vai estar associada a essa construção, né, e que não vai coincidir necessariamente com essa que eu acabei de descrever aqui. Depois a gente pode voltar para essa aqui, mas depois que a gente tiver todas as ferramentas prontas e souber como fazer medidas nesse espaço.
Porque, infelizmente, até agora, a gente só sabe fazer medida na horizontal. Né? Só faz sentido para a gente medir distância na horizontal. Qualquer coisa que envolva uma linha aqui inclinada, a gente não sabe o que significa essas coordenadas aqui. O que significa eu comparar essa coordenada com essa coordenada aqui? A gente não sabe ainda, certo? Ok. Bom. Então, como é que a gente, digamos, começa a resolver isso? Ah, eu fiz... Isso aqui é velho. Ok. Então, a gente vai começar a nossa construção assim. A gente não vai fazer essa imposição, certo? Então, nós não iremos fazer essa imposição aqui. Então, nada do que segue aqui é verdade. E nós vamos tentar encontrar uma maneira de definir pontos, ou melhor, agora, eventos, né? Quando um ponto P for uma coleção de uma coordenada de tempo e uma coordenada espacial, ou as três coordenadas espaciais, a gente vai chamar isso aqui de evento. E a gente vai encontrar agora uma maneira de mapear os eventos do espaço-tempo em sinais do relógio do observador principal. Tá? Então eu vou te chamar que tem um certo observador principal, que eu vou sincronizar todo o espaço-tempo em relação àquele observador principal. Só ver se... Alguém resolveu, sei lá, quebrar alguma coisa. Oi? Não sei, é que eu achei aqui no laboratório. Então, sei lá, tentando destruir alguma coisa. Ah, meu Deus, estão arrancando uma porta. Pô, mas isso é hora de arrancar a porta, cara? Bom, como é que a gente faz isso? Vamos esquecer essa situação mais complicada aqui e vamos pensar naquele observador principal. E para ele, veja, a gente ainda não falou nada de inércia, de lei de movimento, nem nada, mas digamos que para todos os efeitos, um observador, ele não está se descrevendo em relação a uma outra coisa. Ele quer descrever as coisas em relação a ele. Então, desse ponto de vista, eu vou definir, tá certo? Que essa coordenada aqui, que vai ser a coordenada tal, e essa aqui, que vai ser a coordenada L, são as coordenadas do ponto de vista desse observador principal, tá certo? E esse observador principal, ele vai simplesmente subir aqui, tá certo? Ele não está se movendo, porque em relação a ele mesmo ele está parado. Então, a coordenada dele a gente bota sendo como L igual a 0, né? Aqui, L igual a 0. E a gente designa aqui um ponto qualquer para ser tal igual a 0. Ok? E ele vai começar agora, ele vai rotular. Bom, estou no instante 0, que ele escolhe arbitrariamente, né? Essa foi uma escolha de sincronia, dele zerar o relógio dele. E ele vai dizer, bom, se aqui é o 0, se meu relógio deu 25 ticks, agora eu estou no T igual a 25. E assim por diante. Tá certo? Deixa eu perguntar se o pessoal vai demorar muito aqui. Opa! Eu estou tentando dar aula aqui, não sei se... Beleza? Não, tudo bem, eu só queria saber se ia demorar muito tempo. Não, sem problema, imagina. O que tá batendo aqui? Por que aconteceu? Eles vão arrancar a porta? Eu achei ia trocar. Não, eles vão levar a porta, vai ficar aberta aqui, já vai passar. Vai ficar sem porta. Eu falei pra Bruno, eu tenho atendimento no museu agora, já nem vou cancelar agora. Pra não deixar ninguém ficar capaz. Aí eu falei pra Bruno, mandei mensagem pra ele. Até meio-dia. Ele vai trabalhar aqui em cima, vai ficar olhando até meio-dia 2. Aí depois eu volto, aí eu vou ali chegar perto da porta. Podia ter trazido a outra, né? É o último pininho que ele tá arrancando. Beleza, tranquilo. Valeu. É o último pino. Bom,
Então tá, digamos agora que ele queira, que esse observador principal ele queira caracterizar eventos, né? A única coisa que ele tem, o único instrumento que ele tem é o relógio dele, certo? E agora ele tem uma lanterna também, ok? Então digamos que nesse instante aqui, um certo instante t0, ele lança um feixe de luz. Esse feixe de luz ele vai refletir num evento, tá certo? E vai vir de volta para cá. Ok? Como que ele pode agora, ao ter medido que, veja, não interessa isso aqui, ele não sabe disso aqui. Ele vai inferir, ele vai dar coordenadas para esse evento a partir do que ele observou e do que ele entende de movimento, certo? Então ele sabe que a feixe de luz manda luz na velocidade da luz e que se ele voltou, significa que a luz andou essa quantidade de tempo aqui, tá certo? Metade indo e metade voltando. É claro que isso tem hipóteses subjacentes de homogeneidade, isotropia, ou seja, em qualquer direção que ele lançar a luz, vai refletir em um certo evento, não importa se ele lançou numa direção ou em outra, né? E a maneira que a luz viaja no tempo não muda quando o tempo passa, e nem na posição do espaço. Certo? Então tem uma série de hipóteses de homogeneidade e isotropia aqui, que depois a gente pode aliviar se for para a relatividade geral, mas não é o nosso caso aqui. Aqui a gente está querendo construir esse mapa de pontos do espaço-tempo a partir do relógio do observador na relatividade restrita, tá certo? Supondo o espaço-tempo plano. Beleza. E como é que ele faz isso? Que número ele pode associar a esse cara aqui? Bom, ele sabe que esse evento vai se dar na superfície de simultaneidade, em que todos os observadores verticais concordam com a passagem de tempo, quando, né, a coordenada de tempo t' foi igual, deixa eu só ver se é essa anotação que eu usei, isso, ok, tá. T' foi igual a T1 mais T0 dividido por 2, tá certo? Aqui tem, né, a gente está supondo justamente que a mesma quantidade de tempo para ir foi igual para voltar. Na verdade, se quiser fazer em mais passos, só para ficar bem evidente, eu sei que essa é uma conta simples, mas às vezes vale a pena a gente pensar nisso, né? Ou seja, esse cara aqui é um certo instante t', eu estou supondo que essa distância aqui é uma distância d que eu não conheço, na verdade eu vou caracterizá-la a partir das minhas medidas, mas como, digamos, instrumento matemático eu posso dizer que t' menos t0 vezes c vai ser igual a d, certo? Como eu estou dizendo que esse d não muda no tempo, então eu sei também que c t1 menos t0 também é igual a d, certo? Naturalmente, t' igual a d, né? Ou seja, a distância para ir é igual à distância para voltar. Sabendo disso, eu posso subtrair uma equação da outra e isso aqui vai me dar o quê? T' menos t0 igual a t1 menos t', né? Jogo t' para cá, divido por 2, vai encontrar t' igual a t1 mais t0 sobre 2. Vocês vão entender que eu fiz essa conta, por mais simples que ela seja, para a gente meio que desenvolver na nossa cabeça o algoritmo que a gente vai usar para encontrar essas coordenadas. Porque depois que nós fizermos isso aqui nesse, digamos, nesse mapa de tempo aqui, em que esse cara é o referencial principal, a gente vai fazer a mesma coisa nesse cara aqui, em que a gente vai ter outros referenciais, outros observadores principais, t e x, tá certo? E a gente vai querer seguir o mesmo procedimento. Bom, isso aqui é fácil e a gente pode usar agora qualquer uma dessas duas aqui, o nosso conhecimento de t' para designar t, certo? Ou seja, a gente encontra d de dar. D é igual a t' menos t0, certo? Ct' menos t0, se a gente substituir aqui vai ficar como? Vai ficar t1 menos t0 dividido por 2, certo? Ou seja, se eu substituir esse cara aqui, né, vai ficar menos t0, dá menos 2 sobre 2, menos 2t0 mais t0, caramba, o tal virou t depois de um tempo, mas é tudo tal, tá, pessoal? Estou viajando aqui. Ok. Certo? Então, veja, qual é agora a coordenada que eu associo a esse ponto, P?
né, usando simplesmente o relógio do observador principal? É fácil, essa coordenada aqui. Peraí, deixa eu ver se eu não fiz besteira. Não. Esse cara aqui vai ser T1 mais T0. Deixa eu escrever aqui. A coordenada P vai ser T1 mais T0 sobre 2 e a coordenada espacial vai ser T1 menos T0 sobre 2. Tá certo? Vocês que já viram o meu curso de Física Matemática 2, vocês podem entender que isso aqui é uma carta que descreve uma certa variedade. Uma carta é simplesmente uma maneira de designar coordenadas a pontos. Essa maneira de designar coordenadas a pontos pode ser feita de forma arbitrária, inclusive via processos físicos. Na verdade, geralmente, normalmente, 100% das vezes, é feito via processos físicos, né? A não ser que seja uma coisa simplesmente arbitrária que você não define ainda. Ok? Então, veja, esse observador ele vai ficar ligando a lanterna dele e marcando o tempo que ele emite a luz e vendo quando que aquele feixe de luz voltou. E ele sabe, ó, bom, se eu lancei em T0 e ele chegou em T1, significa que ele refletiu necessariamente um evento que aconteceu no instante T1 mais T0 sobre 2, que está uma distância CT1 menos T0 sobre 2. Certo? Então, ele sozinho, ali com o feixe de luz, e supondo, claro, que a luz reflete nos eventos, ele pode caracterizar todos os eventos do espaço-tempo. Ele tem uma relação de 1 para 1 entre as medidas do relógio dele e o espaço-tempo. O espaço aqui é bidimensional, né? E aqui, no caso, como ele mede o tempo 2 vezes, acaba sendo um espaço bidimensional. O espaço das duas medidas dele é um espaço bidimensional também. Se a gente tivesse uma situação tridimensional, a diferença seria que ele poderia fazer isso para várias direções. Aí você teria que contar quantas direções existem no espaço tridimensional, que é basicamente você variar θφ ali, é uma superfície de uma esfera, né? E aí você complementaria isso aqui, mas não é necessário, acho que só complicaria a nossa vida. Ok. Mas agora, se nós virmos essa mesma situação do ponto de vista de um observador que está em movimento em relação a esse cara aqui, né, ou de uma linha qualquer que ande em outra direção, como que esse mesmo evento poderia ser caracterizado usando agora o relógio dos observadores desse novo referencial? Certo? Porque veja, a gente está reduzindo tudo aos relógios dos observadores. Então, se a gente fez isso para esse referencial, a gente pode tentar fazer a mesma coisa para um outro referencial. E se nós conseguirmos, a gente pode então começar a tentar relacionar um referencial ao outro, sabendo das coisas que são, digamos, comuns a ele. Quais são as coisas comuns? Eu emiti um feixe de luz, o feixe de luz refletiu num evento e depois ele voltou para mim. Isso são as coisas comuns. Eu vou supor que no outro referencial o que aconteceu fisicamente não mudou. Eu continuo emitindo alguma coisa no certo tempo, ela continua tendo refletido em outro tempo e voltado para mim. Então eu posso usar isso como âncoras, justamente para ancorar a transformação de um referencial para o outro. Certo? Então vamos lá. No outro sistema, a gente vai ter o seguinte. Eu vou ter aqui T e X. Lembrando, por definição, esse T é um número, é uma coordenada que vai ser definida pelo relógio dos observadores que estão andando aqui na vertical. Tá certo? Esses observadores aqui, eles vão marcar um tempo e eu uso o tempo que eles marcam para definir os números que vão aparecer aqui. Certo? Eu estou construindo esse referencial dessa forma. Bom, esse cara aqui eu vou tirar, porque eu vou botar o referencial aqui, né? Eu vou deixar esse aqui implícito, tá certo? Que é o que está aqui no zero, mesma coisa do L que estava no zero, tá certo? E mesma coisa no T igual a zero. Eu boto os dois juntos aqui. Eu tenho um certo instante T0, certo? Não, isso. E aí eu penso que eu tenho esse cara aqui. Ok? Essa linha aqui inclinada, diagonal, ela vai representar o movimento desse meu observador no sistema TX, tá certo? Eu vou dizer que esse cara é uma linha que está com uma certa inclinação associada à velocidade v, certo?
E esse cara aqui, ele está representando um outro observador, só que agora com uma velocidade constante em relação a esses observadores verticais aqui, ok? Bom, esse observador, ele vai ter os parceiros dele aqui, né? Então, veja, aqui eu tenho aqui os outros parceiros que medem o mesmo tempo, tá certo? E aqui, naturalmente, eu vou ter outros caras que vão medir o mesmo tempo, tá certo? Esse cara aqui é o A, esse cara é o B, que nada mais, né, é do que, digamos, esse cara aqui A e esse cara como sendo B. Esses outros aqui eu não dei nome para eles, certo? Bom, eu sei que existe uma distância entre esses dois observadores. Assim como havia essa distância D entre esses observadores aqui, existe uma certa distância aqui. O problema é que agora, pela nossa restrição da nossa construção, a gente não sabe medir essa distância. Isso aqui não faz muito sentido para a gente. Primeiro porque a gente nem sabe direito qual é a direção correta, entre aspas, para essa linha. Porque essa linha seria a linha equivalente a essa, ou seja, a linha que eu considero como instantes simultâneos aqui, eu não sei qual será a linha que eu considero instantes simultâneos aqui, tá certo? Pode ser que coincida com essa aqui mesmo, mas pode ser que não, tá certo? O que eu faço então? Eu tento definir as distâncias aqui, que eu não conheço, né? Agora tem uma certa distância de linha em termos do meu sistema de radares. Eu lanço luz e absorvo a luz e vejo o que vai acontecer, ok? Bom, esse cara aqui, ele eventualmente encosta no eixo aqui, não tem nada demais aqui. Aqui é o tempo T0, ele vai emitir um feixe de luz. O feixe de luz, eu estou supondo que a velocidade da luz é constante, isso a gente discutiu já na aula passada, mas eu vou também discutir que é máxima. Se ela é máxima, significa que esse cara aqui, ele vai estar sempre mais inclinado que qualquer velocidade v. Né? Essa velocidade v nunca vai estar inclinada igual a da luz. Então, eu emitindo o meu feixe nesse instante t0, ele vai necessariamente encostar nesse observador B num tempo finito, tá certo? Ou seja, tem uma ausência de horizonte, não tem horizonte aqui, seria o ponto a partir do qual a minha luz nunca chega naquele ponto. Bom, vai refletir nesse instante, que eu vou dizer que é um certo instante que esses observadores chamarão de telinha, né? Então, digamos que esse cara aqui, ó, ele está andando, encontra o amigo dele que está aqui e pergunta, bom, qual o tempo agora aí para você? E ele vai dizer, né, que é T0. E aí, na hora que a luz chega aqui, ele sabe, né, o colega dele que está aqui vai dizer, ó, a luz encontrou esse outro cara, o B, no instante telinha, tá certo? E a luz foi refletida, volta para cá e finalmente atinge de volta em T1, tá certo? Isso tudo os nossos observadores A e B podem perguntar para os observadores verticais, o que você está olhando no seu relógio aí, quanto é que está? E aí ele marca aquilo lá e vê o que está acontecendo. Bom, para chegar em B, como é que a gente resolve? É um sistema linear, né? Então é muito simples. A gente não consegue escrever de cara, porque a gente tem que considerar que a luz andou daqui para cá, mas enquanto a luz andou daqui para cá, o meu observador B andou daqui para cá, né? Então, o observador B andou esse cara aqui e a distância que havia era uma distância de linha, tá certo? Então, bom, isso é simples, né? Vai ficar C T' menos T0, que é a distância percorrida nesse intervalo de tempo, tem que ser essa, a velocidade da luz é constante, não tem conversa. Isso aqui tem que ser igual a V T' menos T0, certo? Mais D'. Lembra, a gente não sabe quanto é que é D', a gente não tem como saber. A gente vai saber a posteriori na hora que nós sincronizarmos o nosso sistema todo, certo? Bom, então esse cara aqui é a relação que me diz que C mais V T' menos T0 é igual a D'. Opa, tá errado. C menos V. Ok? Bom.
E o que acontece? Quanto tempo demora para a minha luz refletida voltar até o meu observador A? Para voltar, a gente sabe que é a mesma coisa, é o tempo que passou, então é T1 menos T', certo? Isso aqui vai ser a distância percorrida. Qual é a distância percorrida? Bom, eu sei que ele tem que percorrer D de volta, mas o D de volta ele vai ser diminuído da quanto que o observador A andou para a direita. Né? Então, naturalmente, isso aqui vai ficar menos V T1 menos T' mais D. Certo? Eu não preciso me preocupar com isso aqui, esse sistema ficando indefinido, porque eu estou supondo que V é sempre diferente de C, ou menor que C. Então, esse cara aqui sempre vai ser um número diferente de zero, eu posso dividir à vontade e descobrir qual é a relação entre o tempo e a distância. Certo? Mesma coisa aqui, agora sim, C mais V, T1 menos T'. E esse cara aqui é D'. Tá certo? Desculpa, você pode repetir, por favor? A distância da luz, de quando ela sai até quando ela reflete, né? É D' mais esse pedacinho. Mais esse pedacinho aqui, que é essa mesma quantidade de tempo vezes a velocidade do observador. Aí o D' é interessante de descobrir porque ele é a distância ali entre os observadores. Ou seja, pensa que você está olhando do ponto de vista dos observadores TX. E esses caras vão falar o seguinte, bom, num certo tempo fixo, T qualquer, eu sei que esses dois observadores vão estar com a distância D' entre eles. Então, esses caras aqui, eles vão medir essa distância entre esses dois eventos. Isso vai ser muito importante, pessoal, porque a parte de contração do espaço, eu acho que ela confunde, porque a contração do espaço não é a distância entre eventos. A contração do espaço se dá entre a distância entre linhas mundo. A distância entre linhas mundo que tem essa contração e essa dilatação. Mas a distância entre eventos, não. A distância entre eventos vai ser fixa. Entendeu? O que vai ser bastante útil para a gente. Porque, na verdade, depois a gente pode esquecer toda essa brincadeira de sincronia e usar os princípios geométricos que a gente extrai dela e simplesmente usar os princípios geométricos. Porém, é muito importante lembrar de onde eles vieram. Tá certo? Da limitação imposta pela medida no observador. Certo? Então, aqui, as distâncias que eu vejo nesse diagrama são as distâncias entre eventos. Não. Por enquanto, D é distância, na superfície de simultaneidade. Ou seja, como eu falei para vocês, como eu comecei a construir lá atrás, é um espaço euclidiano tridimensional, eu tenho régua nesse espaço. Esse espaço está viajando em conjunto. E nesse espaço eu boto régua no chão. Quando eu boto essas réguas no chão, eu vou ver que esse cara vai passar com esse número esse D' de distâncias na régua desse cara aqui. O problema é que quando eles passam ao mesmo tempo para o nosso observador TX, não vai ser o mesmo quando eles passam ao mesmo tempo aqui. E é isso que é confuso, e é isso que eu quero que vocês entendam a diferença entre a distância entre duas linhas mundo, né? Porque veja, aqui é a distância entre as linhas mundo, mas não é a distância entre dois eventos. Que eu posso falar, bom, eu tenho o evento B nesse instante tal 0 e A nesse instante tal 0. E aqui são dois eventos. Nesse sistema, esses dois eventos coincidem com dois pontos na mesma linha, no mesmo plano de simultaneidade. Então aqui eu consigo definir distância para eles. Mas talvez esses dois pontos não caiam em dois pontos no mesmo plano aqui. Talvez caia numa coisa assim. Porque vai cair numa situação dessa, eu não sei medir distância. Eu não tenho ainda instrumentos para definir o que é distância entre dois eventos que estão em tempos diferentes nesse referencial. Tá certo? Essa simultaneidade que vai dar a contração espacial, a dilatação. Exatamente. Então essas coisas todas vão acontecer para compensar a constância da velocidade da luz, mas ela pode ser entendida como, se você usa somente radar para caracterizar o seu espaço, essas medidas saem naturalmente dessa forma. Entendeu?
Ou seja, você consegue sim atribuir uma noção de distância entre eventos que estão em tempos diferentes se você usa o seu radar. Certo? Bom, agora está fácil. A gente tem essa medida aqui, nós temos essa medida aqui, e nós queremos caracterizar os eventos nesse plano a partir de T1 e T0, certo? Então a gente tem um problema, porque a gente tem um T', que a gente não sabe quem é, e tem um D', que também a gente não sabe quem é. A gente tem que resolver isso. Como é que a gente faz? Bom, primeira coisa é, deixa eu ver aqui, eu posso pegar o intervalo total. Ou seja, se eu pegar o intervalo total, eu somo os dois intervalos de tempo, naturalmente, eu somo os dois intervalos de tempo. Se eu somo os dois intervalos de tempo, some a dependência em T', tá certo? Então a gente vai fazer isso. Então nós temos aqui que T' menos T0 vai ser igual a D' sobre C menos V, e T1 menos T' vai ser igual a D' sobre C mais V. Naturalmente, se eu somo essas duas equações aqui, o T' vai embora, vai ficar T1 menos T0, vai ser igual, deixa eu ver se eu não fiz besteira, não, T1 menos T0 vai ser igual a... bom, eu já fiz essa conta na outra aula, mas vai ficar assim, 2D', aí eu multiplico por C dos dois lados, vai ficar 1 menos V quadrado sobre C quadrado. Tá? Se vocês não lembrarem disso, é basicamente o múltiplo comum é o produto desse com esse, o produto desses caras aqui vai ser C quadrado menos V quadrado. Eu vou ter no numerador um 2C, tá certo? Quando eu multiplico por C aqui, vai ficar 2C quadrado, aí eu divido em cima e embaixo por C quadrado e obtenho isso aqui, certo? Não é nada demais, mas tem que fazer para entender. Bom, então veja, eu já consegui encontrar, de certa forma, quem é D' em relação às minhas medidas, tá certo? Ou seja, esse cara agora aqui, ó, ele pode usar as medidas de tempo T para designar, para dizer que a distância D' é dada por isso aqui, ó. Ele ainda não sabe associar T a tal, mas ele já sabe usar o radar usando os cronômetros aqui, os relógios desse sistema para designar quem é D', certo? Bom, além disso, ele pode fazer uma outra coisa natural aqui, que é o quê? Eu posso substituir um no outro aqui, ó. Eu posso substituir esse D' aqui e sumir com D' e encontrar quem é T', tá certo? Então, vai ficar assim. C menos V, T'. Peraí, eu acho que eu pulei um passo. Aqui. T'. Eu acho que eu estou pulando um passo aqui, peraí. Mas eu poderia substituir... deixa eu fazer a substituição direto, em vez de... Bom, isso aqui, esse cara aqui, né, vai ficar como? Isso aqui... Falta... falta. Eu acho que o passo ficou na outra folha. T' menos T0 vai ser igual a C mais V T1 menos T'. Certo? Então eu só igualei essa expressão aqui, né, com essa expressão aqui. Deixa eu ver se não fiz nenhuma besteira. Não fiz. Bom, o que a gente vai fazer agora? Eu quero T', então, veja, eu tenho o T' aqui, ele está com sinal negativo, eu trago ele para cá, aqui eu tenho um T' também. Esse T' ele está multiplicado por C menos V. Esse aqui vem para cá positivo, mas ele está multiplicado por C mais V. Então vai ficar assim, 2C T' vai ser igual. Deixa eu ver, isso. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar o meu T0 para lá. O meu T0 está negativo aqui, ele vai para lá positivo. Então eu vou ter o seguinte, C mais V T1 mais C menos V T0. Certo? Como eu estou interessado em medir as coisas em relação à soma e subtração desses tempos, eu simplesmente rearranjo esse negócio aqui assim. Isso aqui vai ficar C T1 mais T0, que é esse C com esse C, com T1 mais T0, mais V T1 menos T0. Ok? Isso aqui, naturalmente, 2C T'. Então, eu tenho aqui que T'
é igual a 1 sobre 2C, aí C, T1 mais T0, mais V, T1 menos T0. Certo? Novamente, eu já consigo caracterizar agora duas coisas. Eu sei que minha coordenada para esse evento, que é o evento que, digamos, é constante nas duas representações do ocorrido, né? Que é a reflexão da luz pelo observador, B, né? Eu sei que esses caras vão ter coordenada, vai ter coordenada T'. Ok? Falta encontrar a coordenada T dele. Certo? Desculpa, é a coordenada X' dele. Deixa eu ver. Como é que a gente faz para encontrar a coordenada X'? Esse cara aqui vai ter essa distância mais isso aqui. Certo? Mas essa distância mais isso aqui a gente já sabe, que é essa distância daqui para cá, né? Daqui até aqui, digamos assim. Certo? Ou não? Ó, a gente quer saber a distância da origem até o evento aqui da reflexão. A gente sabe que essa distância aqui é D', a gente tem mais esse pedacinho aqui e tem mais esse pedacinho aqui. Esse pedacinho aqui mais esse aqui é esse aqui mais esse aqui, tá certo? Essa distância aqui é igual a essa aqui. Essa distância a gente já calculou, tá certo? Essa distância é C, T' menos T, T0, certo? C, T' menos T0, ok? Isso está claro? Se não tiver, façam essa continha, tá? Então, eu tenho que X' vai ser igual a C, T' menos T0, mas isso é só esse pedaço aqui, ó. Tá certo? Se eu quero a coordenada, desculpa, esse pedaço aqui. Se eu quero a coordenada, que é a distância até a origem, eu preciso desse pedacinho aqui. Ok? Esse pedacinho é fácil. Se esse cara aqui está num certo tempo T0, eu sei que eu preciso somar aqui mais V T0. Ok? É quanto que esse cara aqui andou, saindo da origem até começar o evento. Ok? Bom, então, X' vai ficar como? Esse cara, C, T' menos T0, ele está já... Oi, pode falar. Essa construção, então, o meu tempo, T igual a 0, seria lá embaixo no total? Não, o T igual a 0 é aqui. Ah, tá. Isso. Isso a gente vai discutir daqui a pouquinho. A gente vai sincronizar essas duas representações aqui. Tá certo? A gente pode sempre escolher digamos, uma origem, tanto faz. E a gente vai escolher uma origem de forma que as duas coincidam. Certo? Talvez seja confuso, porque a gente costuma botar o 0 aqui, né? Mas como eu estou tentando fazer de uma forma construtiva, a gente não sabe ainda onde é 0, entendeu? Bom, o que isso diz pra gente, pessoal? Isso diz pra gente que Mas só para deixar claro, se aqui é um instante T0, então aqui tem que ser um instante menos VT0, né? Em relação, tem que ter essa distância aqui, certo? Só pela maneira que eu estou grafando ali a coisa. Bom, como é que fica T' menos T0? A gente já fez aqui, T' menos T0 está aqui, mas a gente já sabe quem é D. Certo? Deixa eu ver só a melhor maneira de fazer isso aqui. Eu fiz aqui, tá certo? Acho que eu não fechei, peraí um pouquinho, acho que eu fiz besteira, peraí. Tá, antes da gente fazer isso aqui, deixa eu escrever só explicitamente quem é, porque veja, a gente fez isso aqui, né? T' menos T0 está em termos de D. Mas eu sei quem é T', então eu posso escrever D em termos de também essas distâncias diretas. Eu já fiz isso? Não fiz não, né? Ah, não, tá aqui, já está aqui, sim. Isso. Deixa eu só lembrar. Ok. Então, C, T' menos T0. Engraçado, eu jurava que eu tinha feito.
Não, posso fazer isso, mas eu não quero D', eu quero C T' menos T0. Mas é fácil. Pega essa expressão aqui e subtrai T0. E multiplico por C. Tá certo? Então vai ter o que nós tínhamos aqui. 1 sobre 2, né, que é esse cara aqui vezes C. C T1 menos T0, mais T0, mais V T1 menos T0, certo? E eu estou subtraindo menos CT0, certo? Só, bom, eu acho que eu tinha feito de uma forma diferente, mas deixa pra lá. Bom, o que acontece aqui, pessoal? Eu divido por 2 e multiplico por 2, menos 2 aqui. Então, vou ter um menos 2CT0. O T0 vai aparecer aqui com C. Então, vai ficar menos aqui dentro, tá certo? Só que vai ficar a mesma coisa. Então, vai ficar assim. C T' menos T0 vai ser igual a P1 menos T0. Cara, eu jurava que eu tinha feito isso aqui. Sobre 2. Vocês concordam? Né? Porque, veja, esse cara se junta com esse, aí vai ficar T1 menos T0, ele fica em evidência, fica C mais V, e aqui o sobre 2 fica. Ok? Né? Porque tem o sobre 2 aqui, o sobre 2 aqui fica em evidência. Então, é isso aqui, ó. Certo? O que é meio óbvio, tá, pessoal? É a distância que a gente sabe que a luz percorreu quando andou de T0 para T1, né? De T0 para T'. Bom, voltando então, a gente tem o seguinte. X' vai ser justamente a distância de T0 a T', mais VT0, tá certo? E isso aqui vai ser como? Eu substituo aqui, vai ficar C T1 menos T0 sobre 2, mais 2VT0 sobre 2. E aí como é que fica aqui, pessoal? Falta, tá errado. Tá errado. Ó. Aqui, ó, é C mais V. Aqui é C mais V. Certo? Então, aqui naturalmente está errado também. E aqui mais VT0. Né? Aí, bom, agora sim vai ficar C mais V, T1 menos T0, sobre 2, mais 2VT0 sobre 2. E olha que interessante. O C não muda, porque o C multiplica esse cara aqui e dá o que eu tinha antes, né? T1 menos T0. Mas o V agora tem esse fator de 2 aqui que vai mudar o sinal para positivo aqui novamente. Então vai ficar assim, C que multiplica T1 menos T0 sobre 2, mais V que multiplica T1 mais T0 sobre 2. Então você vê que a coordenada x' ela é dada por isso aqui. E olha aqui a nossa coordenada t', quanto é que era? Eu peguei essa, espera um pouquinho. Deixa eu ver só o que eu estou fazendo aqui. Tá, eu saí dessa para cá. Aí eu encontrei quem é CT' menos T0, certo? Que dá aquilo ali. C, T' menos T0. Isso aqui é a continuação dessa conta aqui. Então, é basicamente esse menos 2 que está com C, subtraiu do mais 1. Então, fica menos 2 mais 1, fica menos 1. Então, aqui vai ficar T1 menos T0. Certo? Aí vai ficar C, T1 menos T0, mais V, T1 menos T0. Aí T1 menos T0 fica em evidência, sai, fica C mais V sobre 2, que é o que está lá. C mais V sobre 2. Ok? Bom, mas então eu consegui, né? Eu cheguei aqui numa representação
que eu tenho que o meu ponto P', esse aqui, a gente pode desenhar de novo se precisar, mas olha que interessante. O meu ponto P', do ponto de vista dos radares desse referencial aqui, eles vão ter as seguintes coordenadas. Cadê o T'? É mais no C, né? Isso. 1/2C. Aí, C. T1 mais T0/2. Mais V. T1 menos T0/2. Tem 1 de 2 a mais. E aqui vai ficar 1/2 de C T1 menos T0, que é esse cara aqui, mais V T1 mais T0. Ok? Isso, esse é o P, é a coordenada linha do mesmo ponto P aqui. Certo? Esse aqui é o ponto, é a coordenada P'. Certo? Bom, pessoal, acontece que a gente sabia que P, no sistema de coordenadas original, era dado por τ1 mais τ0/2 e C τ1 menos τ0/2. Ok? E nós queremos associar essas duas coisas agora. A gente quer encontrar qual é o mapa que leva esse evento nesse evento aqui. Como é que a gente vai fazer a associação entre esse sistema Tx com o nosso sistema τL, certo? Bom, primeira coisa. A gente vai fazer medida nos dois sistemas e vai usar os cronômetros. Então a gente já conseguiu fazer isso. A gente reduziu aqui as coordenadas. Esses caras vão ter essas coordenadas no P' e vão ter essas coordenadas originais. Só que essas coordenadas, para ter algum significado, elas precisam ter alguma âncora entre essas duas coisas. Tá certo? Então o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai dizer que o ponto tal igual a 0, L igual a 0, vai ser mapeado, precisa ser mapeado, no ponto T igual a 0 e X igual a 0. Isso é uma escolha, tá? A gente pode fazer essa conta toda dizendo que esse ponto T0 aqui vai num outro tal 0, L0, vai num outro T0, X0, mas só complica a nossa vida. A gente não ganha muita coisa. A gente vai fazer, as coisas vão ficar sempre em termos de subtrações dessas duas coisas, certo? E, bom, isso só criaria confusão desnecessária. Mas tem uma outra coisa aqui que a gente está fazendo implicitamente. No momento que a gente fez aquele desenho, a gente já está fazendo, que é a seguinte hipótese. De uma representação para outra, uma linha reta está indo numa linha reta. Tá certo? Nós vimos lá no começo, quando a gente estava vendo transformações galileanas, que enquanto a gente tiver linha reta em linha reta, a derivada segunda é meio que preservada. Né? A gente viu que isso era necessário para que de um referencial para o outro você consiga fazer a transformação a menos de uma velocidade, mas com a aceleração igual a 0. Certo? E por que isso é importante? Porque a gente vai supor que essas transformações, nós vamos escolher trabalhar com transformações que preservam essas linhas, porque nós não queremos levar o nosso problema para um sistema com forças fictícias. Tá certo? Tem, claro, uma hipótese subjacente aí de que a gente está trabalhando com coisas de segunda ordem, né? Se a física relativística mudasse de ordem, as coisas seriam diferentes. Mas a gente está supondo que isso não acontece e que nós queremos preservar as equações de movimento, que são equações de segunda ordem. Okay? Você fala de linha reta da linha de mundo? A linha mundo, isso. Exatamente. A gente quer que, nós queremos que, num referencial onde
o nosso original tal está com uma velocidade constante, a gente quer que nesse referencial a gente represente com linhas retas. Porque poderia ser um referencial acelerado em que uma linha reta viraria uma parábola, por exemplo. A gente vai ver isso, existem esse tipo de esses referenciais. Mas aqui só iria complicar a nossa construção. Outra coisa, nesse caso aqui, as duas estão com a mesma velocidade, né? Não, mas não é que as duas estão com a mesma velocidade. No momento que eu fiz o mapa, eu estou dizendo que o mapa que leva A, que era uma linha vertical, né? Lembra? O A era uma linha vertical no referencial tal L, e ele vai virar essa linha inclinada aqui. Se o mapa é homogêneo, ou seja, se o mapa não depende da posição, que é uma hipótese que a gente está fazendo, as coisas aqui, as nossas transformações não dependem da posição nem do tempo, então uma linha reta tem que ir numa linha reta ainda. Tá certo? Saber que uma linha reta vai numa linha reta não resolve ainda totalmente o problema da transformação linear, justamente porque a gente não sabe, né? Veja, deixa eu dizer o que eu quero dizer com isso. Eu tenho essas duas linhas retas aqui, ok? Aí eu falo, preciso de uma transformação linear que leva essas linhas aqui. Nesse outro sistema, elas vão virar essas duas linhas aqui, certo? Agora, existe mais de uma maneira de fazer isso? Existe. Né? Eu posso falar muito bem o seguinte, pode dizer que esse ponto foi levado nesse ponto e esse ponto foi levado nesse ponto. Eu posso fazer isso? Não tem problema nenhum, eu posso mapear assim. Se esse ponto é levado nesse ponto e esse ponto é levado nesse ponto, então o pontinho de cima, né, com uma certa distância, vai ser levado no outro ponto aqui e assim também, certo? Mas eu posso fazer isso de diversas formas. Como tem muito número real na reta real, você pode esticar, você pode comprimir, você pode levar esse ponto aqui e esse ponto ali. Eu tenho infinitos pontos para levar aqui. Contanto que eu mapei, veja, qualquer função 1 para 1, né, qualquer função inversível da reta real na reta real, pode ser usado para mapear esse cara para cá. Então eu tenho diversas maneiras de fazer esse mapeamento, por mais que sejam linhas retas e linhas retas. O que a gente vai usar para ancorar isso é justamente a noção de que os eventos são os mesmos, de que o evento reflexão tem que ser mapeado no evento reflexão do outro, né? De que velocidade da luz em um é igual à velocidade da luz no outro. Então esses princípios da relatividade restrita que me guia para encontrar um mapa correto que vai fazer isso aqui. Tá certo? Ok. Como é que eu posso fazer esse negócio aqui? Eu vou supor que é uma transformação linear, né? E uma transformação linear, ela vai fazer o seguinte. Eu vou ter uma função f, L, né? Que, dado um ponto t e um ponto x, me dá a coordenada L associada ao ponto tx do referencial tx. Certo? Então, é simplesmente quem é a coordenada L. Com uma transformação que eu vou supor linear, eu vou dizer que isso aqui é igual a gama x mais sigma t. E eu não sei quem é gama e eu não sei quem é sigma. Certo? Mas isso é uma transformação linear geral. Você poderia dizer, bom, mas uma transformação linear geral poderia ter uma coisa do tipo L0 aqui. Mas se a gente colocar o L0 aqui, a gente está botando a origem em um ponto diferente. A gente estaria dizendo que quando x é igual a 0 e t é igual a 0, que é a origem desse sistema aqui, ó, digamos aqui, não está sendo mapeado na origem do meu sistema vertical. E eu estou escolhendo de forma que vai ser origem na origem. O que eu estava falando para vocês é o seguinte, se eu deixar esse cara aqui, basta eu jogar ele para cá e redefinir esse f como f menos L0 e eu tenho a mesma situação. Entendeu? Então isso aqui é só uma questão de simplicidade. O que eu sei sobre esse mapa linear? Eu já sei alguma coisa, por causa desse desenho aqui. No momento que eu falei, olha, eu estou desenhando essa linha aqui e estou dizendo que ela está associada
a linha vertical do meu mapa, da minha representação original, certo? Então, eu sei o seguinte, que FL de T VT, quem é essa trajetória aqui? É essa linha reta aqui. É o observador principal A levado para um sistema TX. Vocês concordam? Na origem, 0 ele está aqui, ó, no T igual a 0 ele está na origem, que é aqui, tá certo? Quando o tempo passa, ele vai estar ao longo dessa linha. Mas eu sei que esse cara ele está associado a qual curva no meu espaço original? É a curva L igual a 0, T variando, tal variando. L igual a 0 e tal variando, livremente. Certo? Mas aqui é simplesmente L igual a 0. Mas o lado direito é como? Vai ser gama VT mais sigma T igual a 0. Mas isso tem que ser verdade para todos os tempos. Eu estou falando que eu estou levando a reta inteira, na reta vertical inteira, na reta inclinada inteira. Certo? Mas se isso tem que ser verdade sempre, significa que sigma tem que ser igual a menos gama V. Então isso fixa parte da minha transformação, mas não fixa ela completamente. Tá certo? Como eu estava desenhando para vocês aqui antes, dependendo de como eu mapear esse negócio aqui, a gente vai ter os pontos específicos sendo levados em pontos específicos do outro, por mais que as retas continuem iguais. Okay? Tá. Agora, eu posso fazer a brincadeira oposta. Eu posso fazer o seguinte. Se eu pegar a minha linha A e comparar com... Né, eu tenho essa linha aqui. Aqui eu botei a origem aqui, né, só eu vou manter aqui para a gente não se confundir. Essa aqui é a minha linha A. Ok? No referencial T, eu tenho o observador especial, que é esse observador que saiu aqui junto de A, tá certo? Mas ele está vertical em T, então é esse cara aqui. Ok? Significa que do ponto de vista do meu sistema original, esse cara está parado e esse cara está inclinado para cá. Então se esse tem velocidade V, esse vai ter velocidade menos V. Certo? Mesma coisa, estou representando um no outro. Não é adição de velocidade, tá, pessoal? É só a representação de um no outro. Isso sendo verdade, eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui o meu F. Deixa eu ver aqui. Meu fx, que é a função que me dá a coordenada x, dado um tal e um L, vai ser dado também assim, ó. Desculpa, eu não terminei, né? Deixa eu só escrever. Ó, uma vez que eu sei que sigma é dado por isso aqui, eu posso escrever aqui agora de forma geral, FL de T e X, o sigma está fixo, vai ser igual a gama, né? Esse gama aqui está em evidência agora, porque tem um gama lá também, e agora vai ficar X menos VT. Tá certo? O que é natural, na hora que a gente bota esse cara aqui a 0, não importa esse número quanto que ele é, leva em linhas retas. Tá certo? E aqui vai ser a mesma coisa. A gente vai fazer essa conta. Tem um detalhezinho aqui que depois eu vou fazer com mais calma com vocês, mas vamos fazer primeiro assim para simplificar a nossa vida, tá certo? E aí esse cara fica aqui, L mais V tal. Certo? Então aqui a gente tinha X menos VT, a gente faz o processo inverso aqui e vê que a transformação daqui para cá vai levar em gama L mais V tal e não menos V tal. Ok? Bom, mas aí agora a gente pode usar esse truque aqui que eu fiz e que eu vou depois abrir mais detalhes para vocês, fazer de forma mais formal, para descobrir quem é a transformação no tempo.
tá certo? Que é o que a gente precisa para fechar as transformações em termos desses coeficientes aqui e aplicar o nosso conhecimento de P' e P e descobrir, então, finalmente, quem é a transformação correta que leva de um referencial para o outro. A gente não sabe quem é esse gama nesse caso. Não sabe não, é um número qualquer ainda, por enquanto. Pode depender de V, né? Aqui a gente só espera que... A única coisa que a gente sabia aqui é que quando a velocidade vai para zero, esse gama tem que ir para 1 e o meu sigma tem que ir para zero. Agora, quem eles são, a gente não sabe ainda. Porque a gente quer que a transformação seja trivial se a velocidade for zero, ó, naturalmente. Né? Porque aí é uma transformação em identidade. Então, falta a gente descobrir quem é o gama, tá certo? Como é que a gente faz isso? A gente substitui agora o que a gente sabia sobre o nosso FL. Por quê? Porque nós estamos supondo que as transformações são inversíveis. Tá? Ou seja, digamos que eu tenho aqui a F, que me dá a coordenada L de um ponto T e de um ponto X, e eu tenho F tal de um ponto T e do ponto X. Certo? Ou seja, é a transformação que me dá um ponto no sistema novo e ele me diz as coordenadas no sistema velho. Certo? Bom, eu posso fazer isso aqui assim, mas eu posso ver o seguinte, eu tenho as transformações inversas. Quem é a coordenada x associada a tal L e quem é a coordenada t associada a tal L. E o que eu sei sobre essas funções aqui? Eu sei que quem é FL de... Deixa eu só ver se é isso que eu faço. Isso. Quem é FL de F de T, Fx de tal e L e F tal, Ft de tal e L. Quanto tem que ser isso aqui, pessoal? Para saber quão perdidos vocês estão ou não. Tem que dar um argumento. Né? Justamente. Veja. Aqui ainda. Desde que você desenhou ali. Aham. Em diante. Tá. Então, o que nós estávamos fazendo aqui? A gente designou essas duas coordenadas em termos dos seus radares particulares. Beleza. O que a gente vai fazer em seguida é que a gente vai encontrar uma transformação entre esses espaços. Para a gente encontrar uma transformação entre esses espaços, a gente precisa sincronizá-los. A gente precisa dizer que existe um certo ponto especial que eu posso arbitrariamente associar a um ponto especial do outro espaço. Digamos o seguinte, eu tenho aqui dois planos, certo? E eu quero um mapa, ou seja, eu quero uma maneira de levar pontos daqui para cá e trazer daqui para cá. É um mapa que eu quero fazer entre esses dois planos aqui. Eu posso sempre dizer o seguinte, eu tenho um ponto especial P aqui, tá certo? E vou chamar, porque eu quero, porque é uma escolha de coordenadas, que esse ponto P aqui tem coordenada 0, 0. E para eu simplificar minha vida, eu vou dizer que esse ponto aqui, que vai ser um ponto P', que eu não sei quem é ainda, é um ponto novo nesse meu novo espaço, mas eu vou dizer que esse ponto também tem coordenadas 0, 0. Tá certo? Próxima coisa que eu vou fazer é o seguinte, esses pontos aqui, eles vão ter, num sistema de coordenadas cartesiano, eles vão ter aqui, vão ser ligados aqui por linhas, tá certo? Eu posso ligar uma linha no outro aqui. Em especial, eu vou ter a linha vertical, que eu vou dizer que representa um observador principal, certo? E eu vou exigir que esse mapa que eu estou descobrindo, que eu estou procurando aqui, um mapa H, ele vai levar essa linha numa linha também. Tá certo? Ou seja, eu estou impondo, de certa forma, linearidade nesses caras. Ao impor essa linearidade, eu isso aqui deixam de ser funções complicadas dos argumentos e passam a ser simplesmente combinações lineares assim, ó. Porque senão eu não teria linearidade. Se eu perder a linearidade, eu perco esse caráter de levar linhas retas em linhas retas. Certo? Então, primeira coisa, sincronização das coordenadas num certo ponto arbitrário. Isso eu sempre tenho a liberdade de fazer.
Segunda coisa, designar que o meu mapa é linear para preservar certas propriedades que eu acabei de descrever para vocês. Isso impõe esse tipo de formato aqui para a gente. Tá certo? Ele é linear ainda, mas eu quero que uma linha reta particular aqui seja levado em outra linha reta particular aqui. Ou seja, eu estou fazendo uma segunda escolha, uma segunda imposição. Estou dizendo que esse cara aqui, ele tem que representar, nesse referencial, a linha vertical do referencial anterior. E em relação a esse referencial, ele está com a velocidade v. Tá certo? Isso implica que, se eu levo os pontos dessa reta aqui para o meu referencial anterior, ele tem que estar parado na origem. Por isso o L tem que ser igual a 0. Então, do meu problema de determinar as coeficientes aqui, eu reduzo para um coeficiente só. Porque essa imposição, como ela vale para a linha inteira, ela é forte o suficiente para designar um dos parâmetros da transformação. Então, ela fixa sigma como sendo menos gama V. Então, eu sei agora que eu posso calcular, toda vez que eu quiser calcular a minha coordenada L, dado as coordenadas x e t, basta usar essa fórmula aqui, mas ainda preciso descobrir quem é o gama. Melhorou? Maravilha. Mas eu ainda não expliquei o último ponto aqui. O último ponto é o seguinte. Esse cara me diz que é a coordenada x, dado tal e L, e esse cara me diz que é a coordenada... Esse cara me diz que é a coordenada L, dado t e x, e tal, dado t e x. Basicamente, ele vai dizer o seguinte, olha, pega um ponto qualquer aqui, certo? Quem é a coordenada... Esse ponto é elevado num outro ponto aqui, é um ponto Q elevado no ponto Q', tá certo? Esse ponto Q, ele tem coordenada t e x. Quem é a coordenada tal e L associadas a essa coordenada t e x aqui? Tá certo? Esse cara me dá esse mapa daqui para cá. Só que eu posso pegar o mapa inverso, ou seja, eu posso pegar o mapa que leva daqui e diz quem é tal e L dado t e x. Tanto nessa direção quanto essa. E eu estou supondo que é inversível. Mas se é inversível, significa que FL, que é a coordenada L do ponto x e t, mas eu não estou botando um ponto x e t qualquer, eu estou pegando o ponto x e t, desculpa, está errado, a ordem está errada, é t e x. Eu estou pegando o ponto t e x que foi mapeado daqui, eu estou indo para cá e voltando. Então, esse cara tem que ser próprio L. Certo? Porque é o L que está aqui. Da mesma forma, F tal de Ft de tal e L e Fx de tal e L tem que ser igual a tal. Tá certo? Eu só estou dizendo que a transformação linear é inversível e isso aqui é uma consequência imediata dela. Bom, mas se isso é verdade, eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar essa expressão e substituir nessa expressão aqui, usando aquela equação lá. Tá? Vamos fazer isso direitinho. Deixa eu só ver qual que eu peguei. Não cheguei a terminar de passar isso aqui. Cadê você? Está aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte. X é igual... Deixa eu escrever assim. Só para ficar bem claro. Fx de F tal de t e x e F L de t e x é igual a x, tá certo? A maior parte da literatura você vai encontrar, as pessoas vão encontrar uma notação que não distingue f de x, mas pelo menos depois que você estiver bastante acostumado a fazer essas contas, pode fazer essa mistura de notações.
Mas até então eu aconselho manter essa notação distinta entre o mapa e a coordenada para vocês não se confundirem, tá certo? Bom, só que quem é f de x? Está aqui. Opa, tá aqui. Fx está aqui. É gama L, né? Então vai ficar assim. O lado esquerdo vai ficar gama, só que quem está aparecendo aqui é o FL de t e x. Então, gama L mais V tal. Mais V F tal de t e x. Isso aqui tem que ser igual a x. Ok? Eu sei quem é esse cara aqui. Meu FL está aqui. Foi o primeiro cara que eu obtive. É gama x menos VT. Então vai ficar assim. Gama x menos VT. Mais V F tal de tx. Isso aqui tem que ser igual a x. Ok? Por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu posso inferir essa transformação aqui. É a única coisa que eu não sei aqui. É uma f de t e x. Tá certo? E eu usei o fato de que esses caras em conjunto são inversas dessa função, assim como eu tinha o outro caso aqui. Certo? Bom, então como é que fica? Eu divido por gama e vai ficar assim. V, F tal. Eu não vou escrever o argumento da F só para não ficar ocupando muito espaço, tá? Então vai ficar assim. X sobre gama e eu passo o resto para lá. Menos gama x menos VT. Certo? O VT passa por zero. Não, esse cara ficou do lado esquerdo. Esse cara ficou do lado esquerdo. Eu dividi por gama primeiro. Aí ficou x sobre gama. E esse cara passa para cá negativo. Isso, eu passei para o outro lado. Vou botar aqui o x em evidência. Vai ficar assim. VF tal. Vai ser como? Eu multiplico e divido por gama. Vai ficar 1 menos gama ao quadrado. X sobre gama. E o que sobra aqui para a gente é o mais gama VT. Ok? E a gente pode simplesmente dividir e encontrar que nosso F tal vai ser igual a 1 sobre V gama 1 menos gama ao quadrado x mais gama t. Ok? Certinho? Então agora eu sei a minha transformação para o meu... Eu sei como calcular agora o meu tal antigo em relação às coordenadas novas. Certo? Veja, eu tenho as minhas expressões aqui para o P' e para o P, ok? E eu posso fazer isso, esses caras partindo de qualquer T0, tal 0. Inclusive, eu posso pegar aqueles que estão sincronizados, porque eles vão simplificar a minha transformação, naquele mesmo sentido que eu falei antes, tá, pessoal? Não estou roubando aqui, é simplesmente para a conta ficar menos tumultuada, tá certo? Então, nesse sentido, meu P' vai ser igual a 1 sobre 2C, aí vai ficar C mais V P1, certo? É só isso, né? O T0 eu chamei de 0 e o meu tal 0 eu chamei de 0, eu sincronizei eles assim. Quando eu faço isso, essa expressão simplifica e essa aqui também simplifica, né? Vai ficar a mesmíssima coisa. Vai ficar 1 sobre 2C é C mais V P1. Ok? Não, aqui não. Depois a gente vai transformar isso num vetor. Não é vetor ainda, porque aqui tem unidade de tempo, aqui tem unidade de espaço. Na hora que a gente ficar à vontade com isso, a gente chama todo mundo de espaço e simplifica. Okay?
E aqui nós tínhamos a coordenada anterior, que agora, dada essa escolha desses observadores em particular, vai ser dado simplesmente por tal 1 sobre 2 e C tal 1 sobre 2. Ok? Mas aí, pessoal, como é que a gente faz agora para fechar essa brincadeira toda? Eu já sei calcular esses caras, certo? Então vamos lá. Eu quero associar esses pontos a esses pontos aqui. Como é que eu faço isso? Eu sei que x é igual a gama L mais V tal. Ok? Agora eu substituo aqui. Eu sei que esses pontos têm que coincidir, dada essa transformação. Quem é x desse cara aqui? É C mais V sobre 2T1. Isso tem que ser igual ao quê? A gama. Quem tem que ser L aqui? Mesma coisa. C tal 1 sobre 2. E quem tem que ser mais o V, e aqui tem que ser o T desse cara aqui. O T deste evento é CT1 sobre 2. Tal 1 sobre 2. Eu falei errado, né? Aqui é C tal 1 e aqui o T é só tal 1 sobre 2. Ok? Bom, pessoal, mas isso aqui é fácil, né? Fica C mais V sobre 2. E aí, como é que vai ficar isso aqui? Vai simplesmente me dizer que T1 tem que ser igual a gama tal 1. Para esses observadores em particular, tá, pessoal? Isso aqui não é verdade sempre. É para essa construção, para aqueles observadores que coincidirem na origem, isso aqui é verdade. Só que a gente tem agora uma segunda equação que a gente pode usar. Bom, a segunda equação que a gente usa é T. Qual que eu usei? Peraí. Por que eu estou usando o contrário? Por que eu fiz o contrário? Peraí. É porque você pode depois inverter aquela expressão. Mas eu posso usar isso aqui, eu acho. Acho que vai dar no mesmo. Então eu sei que o lado esquerdo é tal, né? E tal aqui é simplesmente tal 1 sobre 2. Vai ser igual ao quê? Essa brincadeira toda aqui, 1 menos gama quadrado sobre V gama. Então fica assim. 1 menos gama quadrado sobre V gama, que multiplica o quê, pessoal? X. Mas quem é X? X é C T1 sobre 2. Certo? Bom. Não, né? É C mais V T1 sobre 2. Certo? E agora eu tenho o quê? Eu tenho mais gama T. Mais gama, só que T é quem? É C mais V, T1 sobre 2. Não, sobre C2C, né? Que é esse cara aqui. Tá tudo bem, pessoal? Tá confuso? É só uma continha um pouco chata, mas assim, não é difícil. Mas às vezes é difícil acompanhar com outra pessoa fazendo. Ok, mas o problema é que, veja, aqui novamente eu tenho T1 tal e tenho T, né? Mas eu já sei qual a relação dos dois para essa transformação. Nesse mapa desses pontos eu já sei que essa igualdade particular é verdadeira, tá certo? Então eu posso substituir, vai ficar gama aqui e vai ficar assim. 1 meio, que eu já vou tirar o tal 1 daqui, 1 menos gama ao quadrado sobre V gama. Esse cara aqui, ele é T1, então veio o gama para cá, vai embora. Vai ficar C mais
V sobre 2, mais, e esse cara aqui, mesma coisa, vai ficar gama ao quadrado sobre 2, C mais V. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. E aqui é C. Acho que está tudo certo, né? Tá. Bom, vamos resolver agora esse problema, né? A gente precisa isolar o gama, esses dois vão todos embora, isso aqui não importa. Deixa eu ver, eu fiz um pouco diferente. Deixa eu ver qual o melhor passo para dar. Eu vou separar as duas coisas aqui, vai ficar assim. 1 vai ser igual a C mais V sobre V, que é esse 1 aqui, esse cara aqui, tá certo? Mais menos gama ao quadrado, C mais V sobre V, e esse cara aqui mais gama C mais V sobre C. Estou fazendo besteira aqui. Eu fiz de um jeito diferente, aí eu estou tentando ver se vai dar certo. E aqui é gama ao quadrado também. Certo? C mais V. Não, na verdade você tem razão, é isso que a gente tem que fazer. Mas... Isso. Deixa eu fazer do jeito 1 menos C mais V sobre V vai ser igual a gama 2 C mais V sobre C menos C mais V sobre V. Espero que essa bagunça toda dê certo. Isso aqui vai ficar... O 1 corta com 1, né? Então vai ficar assim. Esse cara vai ter, tá vendo? Esse cara sobre esse cara aqui dá 1 e esse cara aqui vai dar C sobre... o 1 corta. Aí vai ficar V sobre C menos C sobre V. Não é isso? E o lado esquerdo vai ser o V vem para cá, corta com esse, vai ser C sobre V. Né? E é isso que a gente queria que acontecesse, né? A gente passa para o outro lado. Então vai ficar C sobre V é igual a gama 2 V2 menos C2 sobre VC, não é isso? Passa para cá, aí vai ficar assim, gama ao quadrado vai ser igual a, esse cara multiplica aqui, vai ficar C ao quadrado, V ao quadrado, não, o sinal está errado. O que eu errei aqui? C sobre V. Onde que eu errei o sinal? Eu errei o sinal. Ah, aqui é menos, pessoal, né? Esse é menos aqui porque o que sobra, né? Aqui é menos C menos V, aí o V corta, vai ficar menos C sobre V. Então, com esse sinal aqui, aí vai ter um sinal aqui. Eu posso deixar... Não. Bota o sinal aqui. Isso. Aí o lado direito vai ficar... Agora, quando eu passar o sinal, vai ficar V ao quadrado menos C ao quadrado, né? E... Como é que... Ah, é assim. Oh, caramba. C ao quadrado menos V ao quadrado, que é 1 sobre 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. Certo?
obviamente, no que todo mundo já sabia, né? Expectativa de ver o negócio que você já sabe o que vai ser. E você... Oi? É bom quando ela Dá certo. Quando você tira a raiz, você vai encontrar essa solução aqui, tá certo? Que vai ser 1 dividido por 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. E você pode agora se perguntar, bom, mas e qual é a solução certa? Né? Você olha para cá, por exemplo, você vê que você tem duas opções. Você pode fazer uma opção que inverte a causalidade, no sentido de que você geralmente designa tempos menores como passado e tempos maiores como futuro, mas se você bota um sinal negativo aqui, a sua transformação estaria fazendo uma inversão temporal. Essa inversão temporal a gente estuda na física, a gente vê quais são as consequências delas, mas a gente, por simplicidade, a gente convenciona que está todo mundo com a mesma sincronia, ou seja, o passado é sempre tempo menor e o futuro é tempo maior que aquele tempo, entendeu? Então, por causa disso, a gente escolhe o positivo aqui, certo? Então, a gente diz que gama é igual a 1 sobre 1 menos v quadrado sobre c quadrado. Tá certo? Ok, a gente precisa explorar agora a geometria que vai sair disso aqui, tá, pessoal? Tem uma passagem aqui que, na verdade, falta algumas coisas para vocês entenderem exatamente o que está acontecendo, que eu vou fazer melhor na próxima aula. Mas eu quis fazer isso aqui tudo primeiro para a gente encontrar essa transformação. A gente vai explorar, vai ver o significado, vai ver o que significa em relação o que agora são as superfícies de simultaneidade, e a gente vai descobrir o seguinte: ao invés de eu ficar jogando de um lado para o outro esses referenciais, eu vou usar o fato de que esses eventos têm significado específico em algum referencial para criar uma geometria que atenda às minhas necessidades de medida no mesmo referencial sempre. Aí eu abandono a troca de referencial e uso a geometria agora no espaço-tempo para fazer as medidas. Mas isso vai ficar mais claro, tá, pessoal? Mas a ideia é sempre o seguinte: toda vez que você estiver pensando em relatividade restrita, você tem que pensar que o significado das coisas se dá no referencial especial. Então, quando você fala assim, o tempo próprio, que a gente vai definir daqui a pouco, o tempo próprio é o tempo que o observador observa no relógio onde ele está parado. Ou seja, é quase que tautológico o negócio, é o tempo que ele mede ele mesmo, entendeu? E é claro que o que vai ser importante é a sua capacidade de associar esse tempo ao tempo do parâmetro temporal do espaço onde você está descrevendo aquele observador, entendeu? E a distância própria também. A distância própria é tão importante quanto, porque a distância própria ela emerge da distância euclidiana tridimensional, que a gente infere que essa é a distância vista por aquele observador no momento em que ele consegue concordar com todo mundo simultâneo a ele, entendeu? Então eu concordo que eu botei uma régua, aquela régua está no chão e tem outro observador que vai observar a ponta da régua no mesmo tempo que eu. E aí a quantidade de tiques na minha régua, de mim até o observador, que é o que nós vamos concordar como distância. E qualquer distância que a gente for calcular depois, ela vai estar associada a essa distância própria. Certo? Mas a gente vai chegar lá. Espero que não tenha ficado muito confuso essas continhas bobas, né?